Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, onde a gente vai falar sobre vendas, onde nós vamos falar sobre como você se vende para a vida, o nosso Salescast, onde a gente vai hoje, nosso primeiro convidado, o Dr. Luiz Geraldo Cunha, grande contador da cidade de São Paulo. É um prazer te ter aqui, Luizão. Seja bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre vida, sobre negócios, sobre dinheiro e sobre se vender. Seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro podcast. Maravilha, Flávio. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. A gente tem estado em outros eventos, né? A gente já se conhece de alguns anos e nesse tempo todo a gente está junto em alguns eventos. Tem sido sempre muito bom. E hoje é um encontro que eu tenho como sendo um encontro diferente, porque hoje é um encontro que a gente vai falar de um tema mais específico, né? E a gente está sempre no coletivo. E hoje é aqui no individual. Então, quero te agradecer pelo convite, me colocar sempre à disposição. E nós estamos aqui para conversar. Vamos bater um papo aí, né? Vamos com tudo, Luizão. A gente vai falar sobre coisas polêmicas. Gosto de falar de coisas polêmicas. A coisa mais polêmica que tem no mundo é dinheiro. As pessoas estão sempre querendo buscar mais dinheiro, ter maior liberdade financeira. Elas querem construir casa, ter carro, construir saúde, família. Mas ninguém foi treinado para falar de dinheiro. E dentro dessa jornada, você está aqui hoje para a gente poder entender um pouquinho, Luizão. Me diz uma coisa, por que você está aqui hoje? Onde é que você que é um empresário, você ajudou outros empresários nas suas mentorias, nos seus projetos. O que te fez startar essa mentalidade para poder ajudar outras pessoas? Flávio, como você colocou muito bem, e às vezes as pessoas têm até medo do dinheiro. Elas têm medo de ganhar muito dinheiro. É uma loucura isso. E a gente escuta, né? Muito. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão procurar amizade comigo pelo dinheiro, né? As pessoas vão querer estar comigo pelo dinheiro. Os parentes vão pedir dinheiro emprestado, né? Os amigos também. Então a gente tem essas crenças limitantes com relação ao dinheiro. E isso influencia muito, né? Para que a gente possa ter muito ou pouco dinheiro, né? Então, acho que é importante primeiro quebrar essa crença. Dinheiro tem que ser conversado, porque o que move o mundo é o dinheiro. Agora, mais importante do que ganhar muito dinheiro é o que a gente faz com ele, né? Porque todo o dinheiro do mundo pode ser inexpressivo, pode não significar nada se a gente não fizer um bom uso, né, desse dinheiro, tá? E a gente escuta muito assim, né? O dinheiro, quem tem dinheiro não passa no céu, não passa no buraco da agulha, quem é rico não vai pro céu. E aquela questão, ficou rico porque o pai ajudou, ficou rico porque era corrupto, ou ficou rico porque ganhou esse dinheiro, nunca trabalhou para ganhar. E aí a gente vê hoje você um empresário que ajuda várias empresas que têm um know-how gigantesco de gestão, de excelência. Fala aí, Luizão, você começou rico? A vida começou rico para você, ganhou bem lá no começo. Inclusive, né, quem não parou em um semáforo no carro, olhou para o lado, tinha um carrão, né? Um baita carrão, ou um carro bem melhor do que o nosso, e não pensou, né? Essa pessoa passou alguém para trás, né? E não é isso, né? Eu tive uma infância muito difícil, no aspecto financeiro, no aspecto de dinheiro, mas muito rica em amor, em família, né? E eu demorei para entender o porquê de tanta dificuldade na questão financeira. E até porque eu era uma pessoa que eu queria ter as coisas. Eu queria ter coisa grande, eu queria ter coisa boa, né? Mas no momento ele não proporcionava. E eu demorei muito para entender, porque foi difícil. E passado muito tempo eu entendi, e o quanto foi difícil no passado, né? Na minha infância foi muito bom, porque eu falo que engrossou a casca, né? Engrossou a pele, o couro, né? Para que a gente criasse esse poder, né, de encarar as adversidades, de lutar, de buscar, de conquistar, né? Então, acho que quanto mais desafio a gente passa, eu acho que a gente tem que usar esse desafio para o lado bom, no sentido da gente se fortalecer, da gente aprender e ir para cima das coisas, né? Isso daí é importante, né? Porque passou desafio na infância? Passou. Passou desafio financeiro? Passou. Só que isso é fase do processo. E eu busco sempre, a pergunta é, poxa, o que diferencia uma pessoa que tem sucesso? Vamos falar de empresário. O que diferencia um empresário que tem sucesso, que tem lucratividade, que tem cultura forte, que tem várias características,
positivas do empresário e da empresa, você que entende de negócio. Qual é, para você, essa diferença? O que faz a empresa bem-sucedida para a empresa fracassada? Eu falo que é a gestão. Gestão na empresa é tudo, né? Agora, tem vários fatores, né, que influenciam. Agora, um outro que é determinante também é a atitude, é a ação. Então, para empreender, nós temos que ter visão, coragem e competência. Visão para enxergar o negócio, enxergar a oportunidade, enxergar o que muitos não enxergam, né? Coragem, porque se a gente não tem coragem, se a gente tem medo, o medo acaba com a gente. O medo faz com que a gente não faça nada, né? Então tem que ter coragem para fazer as coisas. Agora, quando for fazer, tem que saber fazer. Não adianta eu enxergar a oportunidade, não adianta eu ter coragem e eu vou lá e faço tudo errado. Não vai dar bom, né? Como diz meus filhos. Tá? Então, atitude é tudo. Porque não adianta eu ter um profundo conhecimento de um assunto, não adianta eu ter 5 faculdades cursadas, pós-graduação, mestrado, doutorado, saber um monte de ter muito conhecimento e não ter atitude. Então a prática, a atitude é que vai fazer a diferença. Atitude e olhar também resultado, né, Luiz? Hoje você, como especialista de analisar resultados. Sim. Vamos pensar, sim. O contador ele tem 2 caminhos, né? Ele tem a parte fiscal e contábil, ele tem a parte de projeção de negócios também. Avaliar resultado. Quando a gente só faz sem avaliar resultado, também não adianta muito. Tem muita gente que não entra em ação esperando o momento certo e também acaba não fazendo. E aí a pessoa entra em ação e avalia resultado e melhoria contínua. Que vamos falar que eu acho que é o seu projeto, né? O seu projeto é de excelência gerencial. E eu gosto de usar frases que é muito assim, faz o básico bem feito. Ah, Flávio, mas eu faço força. Se fizer força fosse sentido para ter resultado bem sucedido, o jumento era o animal mais rico do planeta. Porque ele carrega peso, não bebe água, não senta, apanha no couro e faz força pra caramba. E não é porque ele faz força que ele vai ganhar dinheiro. E a gente encontra vários empresários no nosso mastermind, nas conexões que a gente faz. Empresário que trabalha muito, tá na operação, tá agindo e não tem resultado. O que você acha? O que tá faltando para esse empresário? A gente fala que o empresário que não tem indicadores, né, que não mede os seus resultados para tomada assertiva de decisão, a gente compara com dirigir um veículo em uma rodovia à noite de chuva e com o farol desligado. Excelente. Então o farol ali é o indicador de que se ele está no caminho certo. E na empresa é a mesma coisa. Você tem que ter indicadores. Porque além de, eventualmente, você não estar atingindo o resultado que você espera, às vezes você está atingindo o resultado que você espera, só que você está numa busca constante por mais. E às vezes, num dado momento, a gente ganha muito mais da empresa administrando os resultados que nós temos do que buscar mais resultado. A gente faz mais dinheiro num negócio, no meu entendimento, no meu ponto de vista, e mais do que isso, né? Na minha experiência de 27 anos de gestão, a gente faz mais dinheiro com o próprio dinheiro que nós já ganhamos do que ganhando mais, do que no próprio negócio. Olha aí, olha que loucura. Você tá falando mais ou menos assim, né? Não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre gerenciar aquele dinheiro que você tem. Isso, né? Mais importante do quanto nós ganhamos é como nós usamos o dinheiro que a gente ganha, né? Cuidar, proteger, porque quando nós temos dinheiro, aparecem muitas propostas, de negócios que são ruins. E às vezes a gente não enxerga isso. E a gente deixa se levar por esse negócio, a gente vai fazer e não vai dar certo. Então, mais do que ganhar dinheiro, é importante a gente gastar de forma consciente, gastar de forma equilibrada, gastar bem, né? E o que sobrar, proteger. Protege, né? Protege. E depois fazer o quê? Fazer com que esse dinheiro se multiplique. O poder da multiplicação é muito grande, né? Então, você cria você tem 2 oportunidades, né? Você criou 2 situações para você prosperar. Continuar ganhando mais, mas mais do que isso, é você administrar muito bem o que você já ganhou. Porque a gente vê que pessoas ganham muito dinheiro, né? E acabam não tendo dinheiro. Porque ganha muito, ganha bem, sabe ganhar, mas não sabe fazer gestão. E para a empresa, a gente faz essa analogia também, né? O empresário está trabalhando para a empresa dele funcionar
E quem está trabalhando para a empresa dele crescer? Ele não consegue sair do operacional, porque ele tem uma crença que é desastrosa, né? É de que melhor do que ele ninguém faz. Então ele está fazendo o trabalho, ele está cometendo alguns equívocos, inclusive a gente brinca e diz, né? Que ele está roubando, no bom sentido, o trabalho de um auxiliar, de um assistente. Uhum. Isso é muito crítico, é muito grave. Por quê? Se a hora de trabalho dele custa R$1.000, né? Ele está fazendo, às vezes, o trabalho de um assistente, de um auxiliar, que custaria para ele R$30 a hora. Né? E é fato, né? Enquanto o dono não sai do operacional, não vai para o estratégico, a empresa não cresce. Luiz, e por que você está falando, e eu percebo uma certa autoridade no você falar isso? Uhum. Porque eu vivenciei isso. Eu fiquei muitos anos no operacional da minha empresa, no tático, e a empresa não crescia. Tinha um crescimento, mas era pequeno. Era menor do que a inflação. Sim, né? E depois que eu saí do operacional, do tático, eu tomei essa consciência, né? Uhum. E passei por um processo gigante de aprendizado. Isso é importante também, porque quando o empresário está no operacional, ele não tem tempo para nada. Ele não tem tempo para treinar. Isso é muito comum a gente ver toda hora, né? A gente chama o empresário para o nosso treinamento e falou, Luiz, não vai dar nessa turma, eu vou na próxima. Uhum. A gente mais ouve, né? E por quê? Porque eu não tenho tempo. E a gente fala... Tempo, nunca sobra tempo. Não sobra, né? E não é que não sobra só para ele treinar. Às vezes não sobra para a família, para os filhos, para nada. Aí eu falo para ele, né? Você não está sem tempo? Tô. Então é você que precisa vir. Porque aqui você vai aprender a ter tempo, né? Luiz, eu não vou porque eu não posso pagar. Paga do jeito que for, mas venha. Porque quem tem tempo já e quem tem muito dinheiro, talvez não precise do treinamento, né? Já chegou nesse nível, ele tem que buscar outras coisas. Então, você que não pode vir, é você que tem que vir. Porque é você que precisa. Eu ouvi dizer, aí eu fui para teoria, aí eu fui para prática, aí eu fui para avaliação, que é mais ou menos o seguinte: o empresário que está na operação, ele está mais atrapalhando o processo do que somando. O empresário, ele não pode estar na operação. Se ele tá no mar, mas eu aprendi assim, aí a gente vai para as crenças, aquelas crenças antigas, é o olho do dono que engorda o gado, né? Você tem que fiscalizar e controlar para poder fazer, porque aí vem na parte, vamos falar da parte emocional. Veio uma questão que eu sou a última bolacha do pacote. Se eu não fizer, ninguém dá conta de fazer. E aí quando você questiona o empresário, fala assim, e se você ficar doente, a sua empresa fecha? Ele vai falar, não fecha. E como é que a gente muda essa mentalidade desse empresário, Zão? Na sua concepção aí, você que gosta de trabalhar essas métricas, avaliar a parte de negócios das pessoas, eu até estava me perguntando aqui, poxa, quantos milhões será que você já gerenciou gerenciando empresas? Você já parou para fazer essa conta? Com precisão a gente não tem, mas a gente imagina que o alcance é muito grande. Às vezes em 40 minutos de conversa, né, a gente faz com que o empresário economize 20% do faturamento dele. Numa conversa de meia hora. De estudo empresarial, de estudo tributário. De análise, né? De análise. Mas aí, olha que interessante, né? Tanto eu me proponho a fazer isso, como o empresário tomou essa decisão também, de trazer o negócio dele para a gente avaliar. Né? Então, remete ao que nós comentamos, né? Você precisa ter conhecimento, tem que ter comando, né? Tem que ter equipe, tem que ter tudo, mas precisa ter atitude. O dono tem que sair do operacional. Senão a empresa dele não cresce, né? E às vezes alguns até falam com certo orgulho, né? Se eu não estou na minha empresa, nada funciona. Ou seja, ela não funciona. A empresa que tem alguém que ela só funciona quando ele está lá dentro, não é uma empresa. E no caso do Brasil, eu gosto de pensar assim, você não é empresário, você é dono de negócio. Sim. Que é diferente. O empresário é uma coisa, dono de CNPJ é outra. Sim. Esse cara tá na operação, esse cara não escala, esse cara quebra, esse cara tá devendo, esse cara não investe em treinamento na equipe, ele tá na operação e quem ganha dinheiro é empresário. Eu sou médico. Não, médico não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é empresário. Contador ganha dinheiro? Não, contador não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é empresário. Eu sou treinador. Não, treinador não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é empresário. Então a gente tem que ter a mentalidade do empresário. Não, mas eu sou empreendedor. O empreendedor é um espírito de empreender e trazer novas habilidades. Isso é muito importante. Mas se ele não tem a visão de empresário, ele não consegue avaliar a métrica. Sim. Ele não consegue analisar. E aí você, nessa função que vem de fora e observa, consegue ver dentro da empresa dessa pessoa onde é que estão os gaps. E fala para ele, olha, aqui é o ponto de transformação. Agora imagina, gente, você que está aí na sua casa. Em 30 minutos,
você melhorar o seu faturamento em 20% sem aumentar a renda, sem aumentar a venda, sem aumentar custo, só diminuindo gastos desnecessários, né? Sim. Né? E às vezes o empresário ele tem a percepção, e eu vou falar que ele está certo, né? Quando ele pensa que igual ele, ninguém faz. Porque ninguém é igual a ninguém. Com certeza. Agora, ele pode, e acredito que ele vai ter uma grande surpresa, porque ninguém vai fazer igual ele. Mas tem colaborador que faz melhor do que a gente. Não, e tem que ter. Vai fazer melhor do que a gente. Então, não duvide da sua equipe. Aproveite ao máximo a sua equipe. E você vai ser surpreendido. E aí, quando você olha para a empresa, tem uma coisa que o empresário vira muito e fala, que eu recebo muito essa reclamação. E eu vejo isso nas pessoas, mas eu não gosto do Luiz, porque o Luiz não tem nada a ver comigo. O Luiz está aqui, mas eu contrato as pessoas porque eu gosto das pessoas. Eu me identifico com elas, ela tem um padrão, um perfil de comportamento semelhante ao meu. Só que a empresa não vai para frente. Eu escolho o contrato porque eu gosto. Eu tenho que gostar das pessoas que eu contrato, do comportamento delas, Luiz? Isso a gente levanta quando a gente faz a avaliação do perfil comportamental. E é muito comum. Né? Então nós temos ali o comunicador, o executor, analista e planejador. É muito comum a gente observar que, conforme você falou, se o dono do negócio é comunicador, a empresa dele vai ter vários comunicadores, que é a pessoa com quem ele se identifica. E nesse momento, a coisa é puramente profissional. Eu não tenho que contratar quem eu me identifico comigo. Eu tenho que contratar quem se identifica com a função que vai ter que exercer. Então, eu sou um comunicador, a tendência é que eu me relacione melhor com os comunicadores. Né? Mas se eu preciso de um planejador, que é uma pessoa mais quieta, né? Uma pessoa mais tranquila, se para a função é uma função em finanças, eu não posso trazer um comunicador. Eu tenho que trazer um planejador, um analista. Né? Com certeza. E é muito comum. E a gente tem que ter esse desapego. Né? Com certeza. A amizade na empresa vem no segundo momento. Acho que primeiro é cumprir a função, né? Para a qual nós somos contratados. E é lógico, ninguém está pregando a inimizade e não ter relacionamento. Né? Mas eu tenho que contratar. A gente brinca e fala, né? Que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Então, na empresa não existe a coisa de fazer o que eu quero, o que eu gosto. Você tem que fazer o que precisa. Né? E às vezes dói. É difícil né? Fazer o que precisa, muitas vezes. Mas tem que fazer. E às vezes esse ser difícil é crença também. Depois que você faz, né? Você vê que é muito melhor. Eu sou um comunicador nato. Né? Eu fui desenvolvendo, mas eu era introspectivo. Mas me tornei um cara que entendeu essas crenças que limitavam ali. Me tornei um comunicador nato, um cara energético. E aí eu senti esse desafio. Por quê? Porque eu contratava as pessoas que eram parecidas comigo. Aí você contrata um cara para finança que tem zero preocupação de detalhe. Ele é comunicador. Outra pessoa que vai fazer parte estratégica, ele só é energético com popular. Normalmente essas pessoas elas têm um desafio muito grande de ficar quieta, de analisar métrica, porque é o perfil dela, é o comportamento. Sim. E aí eu entendi nesse processo, que é mais ou menos assim, cara, você vai contratar pessoas, você contrata pela qualificação técnica. Você demite pela falta de qualificação emocional. Né? Sim. Então eu contrato pessoas de acordo com a vaga. Eu olho para o sistema e falo o que eu preciso de pessoas nesse lugar. Isso para empresário. Pensar em empresário. E aí eu olho e falo, não, essa pessoa é muito calada, ela não deve ser produtiva. Que não tem nada a ver. Que é o que você fala. Sem indicador, eu não tenho a menor noção para onde eu tô indo. Eu não consigo nem fazer o básico bem feito, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Misturo todas as contas. Não tenho gestão. Não tenho liderança, estou na operação. Se eu estou na operação, eu não tenho tempo de planejar e sem planejar, eu não tenho execução. O que acontece? Quebra. É que, na verdade, né, Flávio? Às vezes, nós fazemos a coisa certa e acaba não dando certo, dá errado. Agora, imagina quando a pessoa faz tudo errado. Cara, não vai dar certo. Né? Então, acho que pressupostos básicos, né, para fazer a coisa certa é ter a equipe certa. Não é a pessoa que eu gosto, é a pessoa que... Não que eu desgoste da pessoa, mas é a pessoa que eu preciso. A gente não pode contratar por identificação com a pessoa. Né? Identificação da pessoa. Identificação você casa com a pessoa. É. Por identificação você casa, mas para trabalhar não é por identificação. É mais ou menos, né? Porque eu sou feio e casei com a menina bonita, né? Mas eu tive sorte, né?
A identificação foi interna. Identificação interna aí, né? Então é isso, a gente não contrata por gostar da pessoa. A gente contrata porque aquela pessoa, ela é ideal, ela tem um perfil para a vaga que a empresa precisa. Para trazer o resultado da empresa. E o que faz uma equipe forte, boa, uma equipe... Eu falo que nenhuma empresa... a gente prega muito a excelência empresarial. É um treinamento que nós fazemos, né? Então, uma empresa não vai conseguir a excelência empresarial com um time mediano, né? E a empresa não vai conseguir ter um time excelente, né, de excelência, com pessoas medianas. E a gente busca no mercado, não tem o profissional pronto. Então a empresa hoje ela tem que ser uma empresa escola. Ela tem que treinar o colaborador para a função que ele vai exercer. E muitas vezes, como no nosso caso, a gente contrata. Eu tive oportunidades na minha vida, né? Quando eu saí da roça e vim para São Paulo, me deram chance, porque eu mereci também. Né? Então hoje eu gosto muito de dar chance. Então eu trabalho muito com estagiário. Contrato estagiário, ele não sabe nada, a gente ensina tudo, dá aula para ele, tem paciência com ele, ele cresce. E isso orgulha muito a gente, né? Então, a empresa, além de treinar o colaborador hoje, muitas vezes a empresa tem que educar. Porque, olha que interessante, né? A gente contrata 2 estagiários. Um cresceu sem os pais, perdeu os pais. Então, com 12 anos, ele já teve que se virar, né? Morar com os avós, com 18 anos ele foi morar sozinho. Então, ele faz tudo na casa dele. Ele faz café, ele lava, passa, né? Cozinha. Então, quando ele vem para a empresa, né, ele é patrãozinho. Então, quando ele chega na empresa, o que acontece? Ele vai agir na empresa como ele agia em casa, com independência e autonomia. Sim. Já o outro, não é crítica, tá? Longe disso, mas o outro, às vezes, já teve uma proteção, um acompanhamento a mais dos pais. Então, ele sai, quando ele vem trabalhar com a gente, ele namora com os pais. E ele tem tudo na mão, né? E não está errado, não estamos julgando. Não tem como, né? condenar o cara que teve oportunidade na vida, né? Só que ele é acostumado com as coisas na mão. Quando ele vem para a empresa, ele vai trazer o costume que ele tem de casa. Então a empresa tem que fazer o quê? A empresa tem que ter um código de cultura muito forte, dizendo, né, claro, de forma objetiva, dizendo como vai ser a conduta da equipe dentro da empresa. Né? E a gente faz o quê? A gente tira um pouquinho de autonomia desse, né, funcionário que é tudo por conta dele, traz ele um pouquinho para baixo, a gente eleva, né, esse que tem tudo na mão em casa, e na empresa ele não vai ter alguém para trazer tudo na mão dele, e a gente traz para o equilíbrio. Né? Então a empresa, né, e outro profissional formado, ele custa muito dinheiro, ele não é barato. Então as empresas têm que formar o profissional, e mais do que isso, né, tem que formar o cidadão. Sim. Né? Tem que formar o cidadão. Eu acho que as empresas têm esse papel, que é o papel da oportunidade, o papel de trazer as pessoas que estão fora do mercado, jovens, né? A gente contrata muito estagiário, eu gosto muito. E né? tem que ter o tempo, tem que ter a paciência, tem que avaliar, tem que entender de pessoas. Você falou uma coisa aí que é importante, né? A cultura da empresa de entender que pessoas são diferentes, que eu contrato elas por perfil de posicionamento dentro da empresa. O empresário tem que sair da operação. O empresário tem o medo de ninguém conseguir fazer. Ele tem que trabalhar emocionalmente isso, é a primeira coisa. Né? Ele vem com o passado dele, com a história dele, ele não quer quebrar, mas quanto mais eu foco em não quebrar, menos decisões importantes eu tomo porque eu não quero quebrar e eu quebro. E você me disse uma frase uma vez no nosso encontro de mentoria que você falou o seguinte: você não contrata porque você não tem dinheiro ou você não tem dinheiro porque você verdadeiramente não contrata. Quando você falou isso assim, disparou na minha cabeça, eu falei, caramba, e essa é a decisão que falta para o empresário que não tem gestão. Ele está ocupando um cargo que não é dele, que ele pode descentralizar, não delargar, que delargar é totalmente diferente. Descentralizo, controlo, avalio e melhoro. Então poxa, empresário, se você pudesse falar uma frase para o empresário hoje, Luiz, qual que seria a sua frase para esse cara que está ali trabalhando 12, 14, 15 horas e não está tendo rentabilidade? Qual que você acha que seria uma frase que faria o sentido para ele? Flávio, de verdade, vieram várias frases na minha cabeça. Né? Mas eu vou tentar falar uma aqui, que é o seguinte, né? Empresário, se você quer trabalhar, arrume um emprego na empresa do seu amigo,
na empresa do seu vizinho. Arruma um emprego numa outra empresa. Não vá trabalhar na sua empresa. Tá? Porque na sua empresa, né, eu falo trabalhar no aspecto operacional e estratégico. No estratégico, sim. Mas no operacional, não. Porque na sua empresa você não vai ter férias, não vai ter 13º. Você vai estar trabalhando ganhando pouco, porque você pode ganhar R$1.000 por hora, R$500 por hora de trabalho, enfim, um valor até maior eventualmente. E você está fazendo o trabalho de um assistente, onde você poderia pagar para ele R$30 a hora. Né? Então, quer trabalhar, empresário? Trabalhe na empresa de alguém, não na sua. Tá? Porque lá na empresa desse alguém, você vai fazer um trabalho mais técnico, você vai receber salário, vai estar garantido, tudo bem? Né? Você vai ter direito a férias, 13º. Já pensou em dezembro? Né? Você pede férias, você recebe um salário, mais um terço, mais o 13º, 30 dias, pega 15 dias, a segunda quinzena de dezembro, a 1º de janeiro, é um paraíso. Né? Então, você tem que sair, né, do operacional e pular para o estratégico. Enquanto não fizer isso, a sua empresa não cresce. Aí vem aquela questão, né? Ah, mas eu tenho que contratar e não tenho dinheiro. Aí você trabalha por faz um trabalho de R$30 a hora, deixa de fazer um de 1.000. Né? Tá deixando dinheiro de lado. Deixa de dar um emprego para uma pessoa. Então, às vezes, além, né? Lembra que eu comentei? Tem que ter visão, coragem e competência. Você não tem dinheiro para contratar? Contrata. O dinheiro vai aparecer. Sim. Agora tem que ter habilidade para trabalhar com as pessoas, né? Então você tem que ter essa inteligência, né? Você tem que ensinar o trabalho, você tem que acompanhar. Luiz, mas isso dá trabalho. Ainda bem que nós não falamos que não dá. Mas é um trabalho gostoso. Não tem caminho curto. Não. Você quer vida fácil, você vai ter uma vida difícil. Se você se propor uma vida difícil agora, desafiadora, lá na frente você vai ter uma vida fácil, né? Nós estamos aqui e de verdade, né? Eu até comentei com você, eu vou para a empresa na segunda-feira porque eu tenho um treinamento lá para empresários. Mas fora isso, eu não vou para minha empresa mais. E hoje é quarta-feira. Né? Já é Só vou chegar lá na segunda. Olha, arrisco dizer, quando eu chego lá, o pessoal já quer mandar embora. Falou, vai para casa. Aqui, para de atrapalhar aqui dentro. Não atrapalha não. E atrapalha mesmo, no aspecto operacional. Então não tem que ir para lá para o aspecto operacional. Estou descansado disso, né? Tem equipe. E é essa questão, né? A gente fala, parece fácil quando a gente diz essa ação para a pessoa, né? Sai do operacional, vai pro conceito, sai da operação e vai para a parte de administração do seu negócio. De gestão. De gestão. Só que para esse empresário que está ali, ele pensa que ele não tem alternativa de contratar alguém de R$30, ele não pensa nisso. Ele fala, cara, é 13º, é férias, é imposto, é passe, é auxílio transporte, alimentação. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo e ele não sabe nem como fazer isso. Porque se a gente falar isso pro cara, sai da operação e vem pra gestão. O cara, não, beleza, mas ele não sabe como fazer isso. O que você indica pra esse cara que quer sair da operação, ele tá fudido financeiramente. Que é a média do brasileiro. E vai estar. Se ele vai continuar, se tá na operação, ele tá fudido em todos os aspectos. Ou seja, você tá me dizendo assim, se ele continuar na operação, ele vai quebrar. Ou ele vai ficar pagando conta o resto da vida, vai trabalhar, ele trabalha, igual você disse que é importante. É melhor ele fechar o negócio dele e trabalhar para alguém. Por causa da responsabilidade contábil, de pessoal, trabalhista, de finanças, de impostos. Ou seja, se ele continua fazendo, o pior cenário que tem é ele continuar do mesmo jeito e quebrar, se ele estiver na operação. Mas vamos criar um passo a passo para esse cara. Vamos pensar assim, esse cara tá na operação, ele trabalha muito. Meu avô falava uma coisa que eu acho que é muito interessante. Quem trabalha muito não tem tempo para pensar em fazer dinheiro. Não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Não ganha. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E vamos criar um passo a passo para esse cara que vai ouvir isso daqui. Porque eu falo de dinheiro, eu gosto de falar de dinheiro na vida das pessoas. Porque dinheiro não é tudo. Mas ele proporciona um monte de coisa. Você fala, Flávio, mas dinheiro não traz felicidade. Não traz. Mas ele proporciona um monte de momentos felizes que traz felicidade. Que a gente precisa. Que a gente precisa. Ninguém merece... Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu. E eu falo assim, cara, dinheiro não traz felicidade, não cura doença, não cura. Mas se você estiver passando mal, você prefere ir pra UPA ou você prefere ir pro Albert Einstein? Cara, eu prefiro ir pro Albert Einstein. Não, eu vou morrer. Cara, todo mundo vai morrer um dia. Não sei se você sabe, você vai morrer também, Luizão. O pessoal que tá ouvindo. Eu tenho duas certezas. Uma que eu vou ficar velho. E outra que depois de velho, muito velho, eu vou morrer. E a gente vai ficar velho e vai morrer.
Ah, Flávio, mas e se você morrer, acabou. Mas se eu morrer e deixar, eu não preciso deixar os meus filhos pedindo dinheiro no sinaleiro. Não. Eu não preciso deixar a minha esposa tendo que trabalhar 2 turnos para sustentar os meus filhos. Eles não pediram isso. E eles não merecem esse mínimo. Eles não pediram isso, né? Morra e me deixe na pindaíba. Não. E nem pedindo. Eles não merecem. Mas nem pedindo nem merecem. É a nossa obrigação, É. que eu acho que até a fase adulta a gente tem que, nós somos pais, e não é só por eles. Se eu aceito o meu filho ter uma vida medíocre, que eu acho que para pai e mãe é a coisa mais importante da vida, são os filhos. Sim. Se eu aceito o meu filho ter uma vida medíocre, o que eu vou ter para mim? E aí, se eu sou empresário, vendo o dia inteiro, eu me vendo para os meus colaboradores, eu me vendo para os fornecedores, eu me vendo para os meus clientes, eu me vendo para mim mesmo. E eu acredito que o processo tem sempre alguém vendendo e tem sempre alguém comprando. Sim. Ideias, dinheiro, produto, serviço. Só que esse cara tá na operação, ele tá afundado até a cabeça de merda, ele não tem tempo para pensar, o casamento dele tá uma bosta, porque como ele faz uma coisa, diz respeito como é que ele faz todas as outras coisas, não tem como ele gerenciar mal o negócio e ser bem produtivo na vida pessoal dele. Não. É tudo reflexo. Mas vamos ajudar esse cara, Luizão. Vamos ajudar esse cara que tá na operação, que não consegue sair, que tá fudido, não tem férias, não tem 13º e tá todo fudido. Vamos criar um passo a passo pra esse cara? Vamos. Primeira coisa. Vamos lá. O que mais quebra as empresas é vaidade e arrogância. Então, o primeiro passo é ele trazer para consciência, ele enxergar que ele tá danado, que tá muito ruim para ele. Então, seja humilde. Humildade é tudo. Humildade Vaidade, não é você ser falou bobo. de uma coisa que é bom. Falou de uma Humildade coisa que não é ser bobo. que é o seguinte. Na minha concepção da infância, da onde eu vim, ser forte era não pedir ajuda. Então você tá me dizendo que o primeiro caso para essa pessoa sair dessa situação é ele pedir ajuda. É. Beleza, ele vai pedir ajuda. Vamos colocar alguns caminhos gratuitos que esse cara pode buscar ajuda, Luizão, para ajudar esse cara? Eu acho que o que nós não conseguimos, o que nós não conquistamos, é por conta de alguma coisa que nós não fizemos. E nós não fizemos porque a gente não conhece. Não tem como a gente fazer alguma coisa que a gente não conhece. Certo. Então é buscar conhecimento. E hoje o conhecimento está muito fácil. É caro? Deve ser caro esse conhecimento aí. Inicialmente não. Por quê? Porque você tem algum treinamento até gratuito na internet. Tem YouTube. Tá cheio, tá tem cheio. Tem livro. Né? Tem podcast aqui, eu tenho um SEOcast. Eu falo com muita propriedade, né? Porque eu passei por esse processo. Eu vivi muitos anos na minha empresa, um pouco no operacional, né? A maior parte no tático, e pouco no estratégico. Então crescia pouco, né? Quando eu virei a chave, né? Minha empresa teve 140% de crescimento no faturamento, na equipe em 4 anos, levando em conta 2 anos de pandemia. E a pandemia para nós passou como um sopro. Olha aí. Não influenciou em nada. E mais do que isso, é um crescimento que muitas pessoas, as pessoas às vezes medem o crescimento só pelo financeiro, só pelo faturamento. Não, nós crescemos internamente. É como o bambu chinês, né? Que por 5 anos ele cresce só para baixo. E você não vê nada, só para baixo. Né? Depois, quando começa a crescer para cima, ninguém segura. Então, esse crescimento que às vezes a gente não mede é importante, é o crescimento interno, na cultura, essa é a primeira na estrutura, fase, né? na equipe. Eu acho que essa ideia do bambu chinês eu vou tomar a decisão de melhorar, tomar consciência que eu tô no lugar que eu vou quebrar. Se ele não sabe, agora ele vai saber. Você tá quebrando se você tá na operação e não gerencia. Canais de comunicação que esse cara pode aprender de forma gratuita para começar. Para começar. YouTube, podcast, livro, aulas ao vivo, mentorias em grupo ao vivo, Sebrae, Senac, faculdades. E tem vários caminhos, porque ele não sabe fazer a pergunta certa. Ele só faz a pergunta errada. E você falou uma coisa que é importante, que é o seguinte. Quer ter vida fácil? Tome decisões difíceis. Sim. Se você está tomando decisão difícil, sua vida lá na frente vai ser fácil. Se você toma decisão fácil hoje, vida difícil hoje e amanhã também. Separar, né? A vida presente e vida futura. Vida presente fácil, vida futura difícil. Vida presente não difícil, mas desafiadora. Você se lançar para os desafios, com certeza, né, a vida futura vai ser fácil. Né? E a gente tem que ouvir as pessoas, Flávio. A gente tem que seguir as pessoas.
Mas tem muitas pessoas, muitos empresários que estão ouvindo as pessoas erradas, tá? Ele quer melhorar o negócio dele, ele tá ouvindo um cara que quebrou e não se reergueu. Sim. Porque quebrar é natural, faz parte do processo, mas não é o final. Você não quebra, você não morre. O que morre é o negócio. Agora o empreendedor não morre, a ideia dele não morre. Ele quebrou por falta de experiência. Então vamos colocar esse no segundo passo. Ele se levanta. Então vamos colocar o segundo passo. Ele Primeiro toma consciência e pede ajuda. Pede ajuda. Para pessoas ali, É. gratuitos. Vamos começar Tem no que ouvir a gratuito. pessoa, ouvir as pessoas, Segundo mas passo, as pessoas certas. escuta a pessoa pessoa certa. certa. Palpiteiro tá cheio de Tá gente cheio, tá cheio. para dar né? palpite. Eu aprendi uma com o Rodrigo Cardoso que ele fala o seguinte, né? A pessoa chega e fala, Rodrigo, eu preciso de uma ajuda. Ele fala, você quer uma dica ou você quer uma mentoria? Aí ele fala, mas qual que é a diferença dos dois? A dica é rápida, barata, de graça e não te ajuda muito. Mas a mentoria é cara, leva tempo, é desafiador e você vai investir um alto valor nisso. E aí a pessoa fala, ele pergunta pra ela, né? Você quer uma dica ou uma mentoria? A pessoa fala, pô, tem que pagar caro, é difícil, eu quero a dica. E a dica dele é, faz mentoria. Faz mentoria. Porque na mentoria você vai investir um valor que é barato. Ah, é caro? Não, é porque você não fatura bem. Envolve-se, então, passo 2 é, para de receber dica. Vai Sim. com alguém que já chegou aonde você quer chegar. E não com alguém que tá menos do que você palpitando. Dica quem dá é palpiteiro. Eu falo isso. A pessoa O fala, profissional- me dá uma dica. Eu falo, não dou dica. O profissional, ele transmite ensinamentos. Um atrás do outro. diferente. Então, ouçam as pessoas, mas mais importante, ouçam as pessoas certas. Então, se a pessoa quer te falar alguma coisa, vê o que ela fez pra ela. Porque, cara, de verdade, se ela não Olha o fez, resultado se dela. ela não fez nem pra ela, ela sabe como te ensinar. Então, ouça as pessoas certas e siga essas pessoas. 2 passos já foi, então. Elas Pede têm o ajuda. caminho. E segue alguém. E o terceiro passo, o que você acha um terceiro passo que é fundamental para esse cara sair dessa mentalidade de escassez, sair da operação, sair da falta de tempo, sair da falta financeira? Pede ajuda. Isso é sinal de força. Pedir ajuda é sinal de força. Sim, 2, envolva-se com pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. sim. E um terceiro passo, Luizão, pra gente poder... Você tá com pessoas, né? Prósperas, abundantes. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Com certeza. Então, se você tá com fudidinho, você vai ser o quê? Um fudido. Se você tá com pessoas prósperas, abundantes, você vai ser o quê? Próspero e Então, abundante. o que acontece? Aí depois você não pode ter medo de investir. Invista, mas invista certo, nas pessoas certas, né? Ouça as pessoas certas. Qual é a pessoa certa para investir na empresa, man? Cara, é aquela pessoa que chegou onde você quer chegar. Ou seja, Né? é confiar em você, investir em você para chegar naquele nível. Exatamente. Melhor tipo. né? Então, empresário, o terceiro passo é faz investimento naquela pessoa que vai te ajudar a encurtar o caminho. Sim. Eu vou falar que talvez não exista nem encurtar o caminho. É só passar mais rápido e em menos buracos. Porque não tem cara. Ah, eu vou te ensinar um jeitinho. Não tem jeitinho. Não. Flávio, me dá uma dica rápida que encurta caminho. Não existe. Você vai passar pela mesma estrada que eu passei, só que você não vai cair nos mesmos buracos e você vai poder pegar mais velocidade. Eu acho que é esse o caminho. Ou seja, tenha um mentor do seu lado para te ajudar. É isso? Tá. Porque o mentor, o que acontece? Ele já estudou. Ou ele aprendeu com alguém que estudou, né? Como fazer. E aí ele vai te mostrar não só o que fazer, mas vai mostrar também o que não fazer. Porque às vezes a gente aprende muito desaprendendo o que a gente já sabe. Que é errado. Que é errado, né? Então, tem que ter mentor. E por quê? Porque para mim foi muito forte tudo isso, né? A questão de ter mentor. E hoje eu não abro mão, né? De estar sendo mentorado. Tá? A gente aprende muito. E olha só muito. que interessante. O Luizão aqui no auge dos seus 27 anos profissionais, né, Luizão? 27, 40 e quantos anos profissionais já? Sem falar a sua idade. 40 anos. 40 anos. Começou a trabalhar com quanto? Não conta não, senão eles vão descobrir sua idade. O Luiz é mais velho do que eu, gente. Dá pra perceber que o Luizão é um pouco mais velho assim. Ele passou umas estradas que eu não passei, né? A estrada dele foi de terra. E o Luiz é um cara bem sucedido, com uma estrutura familiar foda. Forte. Tem resultado financeiro. Empresa forte, é tudo forte, é intenso. Para você empreender, você tem que ser intenso. Tem que ser Não intenso. vai empreender sem energia. com meia colher, sem energia.
Senão você tá E ferrado. olha só que interessante, né? Eu chego aqui a arrepiar, quando eu arrepio assim, é porque faz sentido as coisas na minha vida. E o cara é meu mentorado. Eu ajudo o Luiz com coisas que ele não sabe. E eu aprendo muito com o Luiz, coisas que eu não sei. E a habilidade de poder sentar na cadeira do aluno e falar, cara, tem pra me ensinar? Tem. Chegou a algumas coisas que eu quero? Quero. Vale a pena o investimento? Vale. E desenvolve mais. Sim. E cresce mais. A importância de ter a humildade de se colocar na cadeira do aluno, independente de quem tá ali, que alguém tenha pra te ensinar. E ouvir. E falar, cara, tem alguma coisa que essa pessoa pode me ensinar? Eu acho que independente de qualquer questão, de idade, de formação, da sua posição social, do dinheiro que você tem, acho que independente disso tudo, você tem que ser uma coisa, você tem que ser inteligente. Sim. E fazer o quê? Tá com as pessoas certas, né? Tá com as pessoas certas. Então não acha que porque você tem dinheiro, você não tem nada mais que aprender, né? Você tem que aprender com todo mundo. E muitas vezes o ensinamento vem de pessoas que você se surpreende, né? Então, o Flávio, você sabe, né? Eu te conheci em 2020, né? Sim. E, cara, você fez a mentoria, né? Eu participei da mentoria com você. E tamo junto, tá? Tamo junto. Eu tive presente, né, no evento que ele fez, me voluntariei. Ele falou, pô, Luiz, vem pra cá e não recebe nada. E não precisava, cara, a gente foi lá pro interior do Pará. Novo Progresso. E ele não sabe, ele não tava sabendo naquele momento que eu tava vigiando ele. Que eu falei, pô, eu vou seguir o Flávio. O Luizão foi de espião. Fui sacana mesmo. Falei, cara, esse cara tem muito valor. E eu quero ver o valor dele fora do palco, tá? Porque não se iludam com palco, muitas vezes, tá? É o que mais tem hoje, né? A falsa ilusão do palco do Instagram, das redes sociais. Cara, é o bem-sucedido, da família feliz. Ah, Luizão, você vai comigo? Eu falei, vou, tô contigo, tamo junto, né? E fui. Mas eu tava espionando mesmo. Eu falei, foi pra analisar. Eu vou seguir esse cara. Porra, eu vou seguir a pessoa certa. Eu vou dar ouvido pra pessoa certa. Aí fomos no evento, foi muito bacana tudo. Mas ali eu vi que o Flávio é uma pessoa no palco. E no bastidor é a mesma pessoa. Eu falei, cara, e ter valor é isso. Uma coisa que a sociedade tá perdendo é valor. Ou seja, todo mundo é a pessoa perfeitinha do Instagram, é o bem-sucedido do Instagram, é o fitness do Instagram. Mas só que nos bastidores, né, a gente perde. É uma meleca. Só uma titica ali atrás. Assim, sabe, se você está ensinando, né, as pessoas a empreenderem, qual é a sua prova disso? Então, eu faço o que eu faço em termos de treinamento empresarial, aconselhamento para empresários, com base numa experiência de 40 anos na área, né, e 27 anos empreendendo. Né, e eu que gerencio minha empresa. Tá? Então, e a gente saiu desse ponto, né, de estar no operacional para hoje estar 100% no estratégico. E a vida é sobre vendas, né, Luiz? Lá atrás, quando você começou, foi fácil chegar, Luizão? Rapaz, eu era um bostinha para venda, te juro. Vendia mal? Não, eu não vendia, eu era comprado. Então era obrigado a ter contador nas empresas. Eu ficava com a bunda na cadeira, esperando o meu cliente indicar o cunhado. Então toda segunda-feira era uma expectativa para mim, porque meu cliente foi no churrasco com o cunhado, né, de família, né? Eu falei, quem sabe o cunhado falou mal do contador, né? E aí eu ganho um cliente. Eu ganho um cliente. Cara, e assim, a gente crescia pouco, né? Não tinha um crescimento exponencial, até cair a ficha. Né? Eu preciso vender. E eu tinha uma crença muito forte com relação a vendas. Por quê? Para mim, vendedor era aquela pessoa que estava atrás do balcão em uma loja. Então, o comércio precisava de vendedor. O contador não. O prestador de serviço não. Né? Aí caiu essa ficha, foi muito forte para mim, muito intenso para mim. Né? E eu comecei a montar a equipe. Primeiro eu fiz o quê? Estudei tudo que eu podia sobre vendas. Eu passei um ano só estudando vendas. Como já passei um ano inteiro estudando só finanças. E se você quer melhorar seu negócio, às vezes você tem que abandonar o churrasco de família. Some por 2 meses. Desaparece. Né? A família quase não me reconhecia mais. Depois de 6 meses que eu sumi. Deu um apagão. Falei, só vou estudar. Aí você volta assim, num potencial gigante. Né? Então, com essa ficha de vendas, primeiro eu estudei.
Eu fui estudar vendas. Para eu conhecer, não para eu executar propriamente, mas para eu poder ter uma equipe. Eu poder ter uma base para poder avaliar a equipe, né? Eu achava, de verdade, né? Como a gente é muito humilde, veio lá da roça, vida difícil, tudo, né? No aspecto financeiro, desafios. Eu achava que eu não tinha o merecimento, né? Que ter uma equipe de marketing não era para mim. Porque eu era pobrezinho, né? Então, equipe de marketing é para empresa grande. Nada, né? A pequena empresa, né? Que faz a coisa certa fica grande. Então, nenhuma empresa começa grande. A grande empresa é a pequena que fez a coisa certa. E deu certo. Que fez a lição de casa. E só cresceu por isso. Então, é querer muito, né? Fazer as coisas erradas e que dê certo. Ou não seja, vai dar certo. Para a gente poder ir finalizando, 3 passos para ter uma empresa bem-sucedida financeiramente. Pede ajuda. Consciência. Toma consciência e pede ajuda. Tem que ter humildade. Pede ajuda. Procura ajuda. Né? Se você não consegue pagar, vai nas gratuitas. Vai no gratuito. Se consegue pagar, começa a investir. Tem uma teoria que eu uso se você paga barato, você se transforma pouco. Se você paga caro, você se transforma mais. Ou seja, toma consciência que você tá fudido na operação. Sai da operação. E tem que sair dessa Sozinho vida. Não vai conseguir. Sozinho não dá. Sim. Vai pedir ajuda e vai encontrar pessoas especialistas que já chegaram e sabem a metodologia para te acompanhar. É ouvir, né, as pessoas certas. Ouvir as pessoas certas. E terceiro, conviva com pessoas bem-sucedidas. Sim. Se você quer parar de ter fracassados, sai do meio dos fracassados. E um ensinamento, né? Quando você vai fazer alguma coisa, é natural, você vai contratar alguém, você vai para uma mentoria, é natural que você não tenha o dinheiro para aquilo. É muito natural. Mas o que você vai ter que sacrificar de uma outra área para poder investir. Então, mas o que eu penso? Eu penso que eu tenho muita confiança também, né? Na pessoa que está do outro lado e de mim. Tenho muita confiança em mim. É mais confiança em si do que no mentor. Então, o que eu faço? Eu não posso, mas eu vou fazer. Porque com o aprendizado que eu vou adquirir, eu vou ganhar condição para pagar isso. Sim. Né? E mais do que isso, vai sobrar. Né? E aí você tem que confiar em você. Ou seja, confie em você, invista em você, saia da operação, peça ajuda, ande com pessoas bem-sucedidas, que nós vamos ter mais resultados. Luizão, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, no Instagram? Pode encontrar pelo nosso Instagram, que é @LuizGeraldoCunha. Nossa empresa de contabilidade é Lune Assessoria Contábil. Também estamos no Instagram, né? E eu fui professor de sindicato por 12 anos, de matéria técnica por 9 anos em outro. Então, se der um Google no meu nome, já aparece aí, né? Luiz Geraldo Alves da Cunha. Luiz Geraldo vai Alves aparecer, da Cunha. Né? Aqui não tem segredo, a gente não fica escondido. Aqui a gente dá cara a tapa mesmo, né? E o empresário tem que dar a cara a tapa. Não adianta ficar escondido, tem que assumir o seu negócio e se tornar empresário. Gerir uma empresa, gerir um negócio e ser dono de negócio, mas sendo um empresário. Sai da operação. Ou seja, para você que é empresário e está na operação, a nossa mensagem você vai quebrar. Você vai quebrar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas dentro de 3 anos você vai estar na média, porque a média do Sebrae é de cada 10 empresas, dentro de 3 anos, 8 quebram. É 3 ou 5 anos? Depois de 5 anos, só passa 60%, só passa 40% das empresas. Ou seja, daqui 5 anos, de 10, 4 vão ficar abertas e 6 vão quebrar. Depois de 10 anos, 80% quebra. Do que juntou dos 4, vai sobrar com outros 4, com outros 4. Daqui 10 anos vai quebrar todo mundo, vai sobrar 2. Ou é você que vai quebrar, né? Ou é o seu vizinho. Ou você sai do estratégico, ou quebrar, vai ser só uma questão de tempo. Ou seja, não tem como você sair da métrica. Da média você não vai sair. Não tem. Ou você quebra hoje, ou você quebra amanhã, ou daqui 10 anos. Mas, para quem sobrevive, entre esse público, sobrevive mais tempo. Até um convite, né, Flávio? É um convite para que você, empresário, não faça parte dessa estatística. Seja profissional. Seja profissional. Empresário de verdade. Saia dessa média que vai acontecer. Não se torne uma regra. Sim. Seja a exceção do volume. Luizão, gratidão, man.
muito obrigado por tudo. Gratidão Tamo minha junto. também, tá? É sempre muito bom estar Gente, com quem você, quiser, né? lá no Instagram, manda pergunta pro Luiz, que eu tenho certeza que ele vai responder pra você, empresário. Sucesso, esse é o nosso Salecast, nosso primeiro episódio do nosso podcast, que vai estar nas redes sociais, nas mídias, no YouTube, Deezer, entre várias outras plataformas para você poder participar com a gente. Se tiver dúvida, manda nos comentários aqui, aonde tiver, que nós iremos responder para você. Gente, beijão no coração, até nosso segundo episódio. Tá, tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Pronto, Luizão. Destruiu. Fizemos.